Faz uma diferença danada poder vê-los. Então, não sabe como eu fico contente. Eu não estou com esse meu livro físico aqui, né? Eu trouxe só como tablet. E é chato, né? Manipular o livro no tablet, né? Então me enrola um pouco para ver o sumário, coisa desse tipo. Mas nós estamos no capítulo 3, cujo título... Só marcar aqui onde eu li. Isso, nós estamos no capítulo 3, que é a inibição melancólica, o formalismo do discurso. A gente já viu o capítulo 1, 2, estamos no capítulo 3. Né? E aí, seguindo a ordem, vocês podem ler o capítulo 4 para a aula que vem, para a aula da segunda-feira. Por sinal, espero que vocês tenham tido um bom feriado. E eu quero, depois que vocês lerem o capítulo 4, antes de vocês passarem para o capítulo 5, se vocês estiverem com tempo, né, e estiverem querendo leituras complementares, eu queria que vocês passassem o olho nesse livro aqui, que é um livro pequeno, de um sujeito chamado Hans Blumenberg. E o livro chama-se Naufrágio com o Espectador, Paradigma de uma Metáfora da Existência. Eu vou colocar um link dele aqui, vocês conseguem baixá-lo. Tá? Eu queria que vocês, depois de lerem o capítulo 4, não antes disso, vocês passem os olhos nesse livro, que eu quero dar uma aula e alguma coisa a partir dele. Acho isso interessante. Então, vamos lá. No último encontro, a gente começou a falar sobre associação de ideias, né? E o ponto da Lambotte, reconstruindo o discurso sobre a melancolia, e que tem nos servido como uma perspectiva de estabelecer, um modo de estabelecer uma perspectiva sobre a melancolia, tem falado bastante sobre isso, né? O meu interesse estrito não é sim, partir do discurso melancólico, mas é perceber o que no discurso melancólico pode se tornar uma perspectiva que nasce da melancolia, que se torna uma perspectiva adequada, sem a aura, sem a bruma, digamos assim, tóxica da melancolia, né? E nesse tipo de genealogia, né? A Lambotte tem uma maneira de proceder bem Foucaultiana. Na genealogia que ela faz a comparação entre como a melancolia está sendo vista na França do século XIX e compara com a Alemanha. E na França, uma característica preponderante do estudo sobre melancolia é uma certa fisiologização da melancolia, né, o interesse nos aspectos corporais, biológicos, né? E na Alemanha, digamos, um interesse um pouco mais, digamos assim, filosófico, concernente principalmente à dinâmica da associação de ideias, né? E aí eu queria comentar um pouco isso, porque esse é um ponto relevante na maneira como as disciplinas se constituem, as abordagens se constituem, e ao mesmo tempo a maneira como nós estamos lidando com elas, né, com essas abordagens. Então, a primeira ideia a nós entrarmos em contato para falarmos sobre a associação de ideias, né, e o aspecto importante da associação de ideias para falar da melancolia, é perceber que a associação da ideia é uma forma de explicar a mente, né, essa máquina de ideias, a partir das experiências, né? A partir daquilo que se sente, a partir daquilo que se vivencia.
Então, a associação de ideias, ela é uma, digamos assim, é uma precursora, talvez, de uma abordagem um pouco mais biológica, fisiologizante, né? Mas ela tem como principal característica, né, enquanto forma explicativa, tratar dessa relação entre aquilo que se sente e as imagens que se formam na nossa mente a partir daquilo que se sente. Por isso eu falei um pouco de vocabulário na semana passada, na nossa última aula, e comentei que esse vocabulário da associação de ideias, que se desenvolve fortemente na psicologia na Alemanha, é um vocabulário que traz essas palavras como representação, como ideia, como figuração, e todas essas palavras acabam tendo uma especificidade, mas também um sentido conexo, né? E essa maneira de proceder, de explicar a mente, de explicar, digamos assim, a interioridade, e, no certo sentido, explicar a relação entre interioridade e exterioridade, a partir das imagens mentais, aparece num tipo de revolução, digamos assim, filosófica, que acontece na Inglaterra do século XVII, que é denominado de empirismo, tá? Empirismo filosófico. Empirismo filosófico, ela é uma, digamos, uma escola filosófica gigantesca, né, com várias denominações diferentes, várias especificidades. Algumas, digamos assim, o empirismo é entendido de uma forma, digamos assim, mais ligada às sensações, noutra, mais ligada ao rebatimento das sensações do nosso corpo, que são as ideias, né? E aí encontra-se pensadores diferentes, né, do século XVII até o século XVIII, como o John Locke, devem ter ouvido falar dele, o Berkeley, antes dele o Bacon, e o maior de todos é o David Hume. Tá? E curiosamente, o tipo de ceticismo filosófico que nós vamos perceber como uma forma de lidar com a melancolia, porque está inserido nesse contexto do pensamento inglês, ele mobiliza fortemente essa noção de associação de ideias. Né? Então, uma maneira, digamos assim, de tirar a investigação sobre a ideia do âmbito, digamos assim, especulativo, né, foi levar esse tipo de preocupação não para a dinâmica ideacional, né, a dinâmica ligada à representação, mas ligá-la ao corpo, né, aos efeitos corporais. E aí, nós vimos na Lambota, né, ela faz referências longas ao Janet, ao Charcot, a outros. Tem pessoas aqui, então eles não estão sozinhos. Por isso esses barulhinhos. Minha mãe, minha companheira, os grilos, está todo mundo aqui. E aí uma especificidade, né, foi buscar a explicação da melancolia menos pelas ideias que a melancolia traz, a maneira como o melancólico pensa e o modo como o melancólico discurso fala sobre, né, o que sente, centrar, e isso também produz um discurso, né, como diria o bom e velho Foucault, centrar a análise da melancolia nos efeitos corporais. Né? É quando nós vimos aquelas noções que aparecem no discurso melancólico, mas que são interpretadas do ponto de vista fisiológico como uma hemorragia interna, né? Não sei se lembra dessa expressão. Uma outra expressão forte, né? Um eclipse da vontade, um buraco negro, né? Ou uma expressão que a Julian Kristeva utiliza, um sol negro, né? Mas sempre vinculando
essa sensação de esvaziamento, de vazio, de nada, a um processo fisiológico de falta de energia, né? Da energia escapando, né? Como se fosse um sangramento, ou utilizando outras metáforas, como se fosse um vazamento, né? Ou seja, o corpo produz energia, de alguma maneira essa energia está vazando, está escapando. Essa atitude fisiológica, fisiologizante, biologizante, ela não desaparece, evidentemente, ela acaba se tornando predominante, né? E o impacto maior é o que nós sentimos na contemporaneidade, que concerne a uma certa lida medicamentosa, não com a melancolia enquanto uma noção, enquanto uma perspectiva, um discurso, mas a melancolia como sendo alguma coisa que pode ser afunilada num sintoma, e aí um sintoma psiquiátrico específico, que é a depressão. Então, de alguma forma, essa forma se inaugura principalmente na França, com as instituições psiquiátricas francesas, de abordar, de produzir um discurso sobre a melancolia, principalmente baseado no corpo, né, na corporeidade, de certa maneira é precursor, digamos assim, do estado de coisas que nós encontramos hoje, né, em que os psiquiatras, os neurólogos, eles se preocupam muito pouco com o discurso melancólico, com a possibilidade de extrair uma perspectiva sobre a realidade a partir da melancolia, mas estão mais preocupados com falar sobre os tipos de distúrbios químicos, né, que estão envolvidos não na melancolia enquanto fenômeno cultural, enquanto fenômeno artístico, como fenômeno filosófico, que tem impactos filosóficos, mas num quadro clínico específico relacionado e denominado de depressão, né, e outras coisas, outras patologias próximas dela. Evidentemente que esse não é o nosso interesse, mas esse modo pelo qual os franceses, de certa maneira, tentaram levar a melancolia para o corpo, de certa maneira, polariza com o efeito que o pensamento inglês, esse empirismo filosófico, tem sobre a Alemanha. Porque o efeito que o empirismo filosófico tem na Alemanha concerniam principalmente uma descorporificação completa da melancolia, levando a melancolia para o âmbito ideacional, né? Ideacional quase que completo, né? Ou seja, ao invés de explicar a melancolia pelo corpo, explicar a melancolia pelas ideias, né? E quando nós chegamos a uma concepção que se torna muito forte dentro dessa abordagem um pouco mais filosófica sobre a melancolia, que é a melancolia como uma ideia fixa, né? A melancolia como um tipo de repetição, né? A melancolia como um tipo de associação de ideias mórbida, ou uma espécie de compulsão de pensamento, né? Digamos assim. E evidentemente que, né, ambas têm excessos, né? Tem, digamos assim, vantagens e desvantagens. Uma das vantagens dessa forma pela qual os alemães, aí tem nomes importantes, né, como Binswanger, como Karl Jasper, que desenvolveram esse tipo de metodologia, né? Uma das vantagens é essa, da atenção no campo dos fenômenos ditos psiquiátricos, né? Da atenção para o que não é fisiológico, que não tem uma etiologia determinada, né? No fim das contas, pode produzir um discurso sobre a disfunção química, mas dificilmente se aceita a disfunção química como uma etiologia, né? A disfunção química não é como um órgão doente, percebe? Não é como um tumor, né, que você vai e remove. Não é como acertar o alvo de alguma coisa, né? É mais uma região muito ampla em que se busca estabilizar alguma coisa a partir de uma delimitação um pouco mais ampla, né? Um dos efeitos negativos dessa força
dessa dinâmica ideacional do enfoque na associação de ideias que se deu na Alemanha foi uma certa psicologização estrita, né, dos fenômenos emocionais e, consequentemente, uma individualização muito forte dos fenômenos emocionais. Percebe? Como se os fenômenos relacionados à vida afetiva não tivessem que ver com a vida cognitiva de maneira direta, né, não fossem influenciados, influenciadores da realidade, né, como ela se estrutura, e ao mesmo tempo como se eles não tivessem uma inscrição social, né, como se eles fossem alguma coisa da ordem exclusiva do sujeito, né, do sujeito com ele mesmo, como se isso fosse possível, né. E isso faz com que a psicologia, e isso permanece até hoje em uma série de escolas psicológicas, né? E esse é um dos entraves fortes entre a ciência social, a nossa disciplina e a psicologia, é que a psicologia acaba se tornando, pelo menos dizendo assim de maneira um pouco mais ampla, uma ciência dos indivíduos, né? Uma ciência daquilo que acontece na vida privada dos indivíduos, dos sujeitos, e ao mesmo tempo sujeita a uma certa relativização. Então, no fim das contas, o que concerne a você, e percebe, não pode ser interpelado pelo que acontece no meio, não pode ser interpelado pelo que acontece na cultura, não pode ser interpelado pelo que acontece na política, né? Isso cria um efeito positivo, que é uma espécie de blindagem do âmbito terapêutico, mas, ao mesmo tempo, cria um impacto negativo, que é uma espécie de, como eu posso dizer, uma espécie de suspensão do espaço terapêutico no que diz respeito à realidade, né? A gente sente muito isso, tanto no que diz respeito à psiquiatria, o modo como a psiquiatria lida com os fenômenos emocionais, mas também como a psicologia lida, que é lidar com o sujeito como alguma coisa que precisa ser instrumentalizada, administrada para a vida, né? Para a vida do trabalho, para a família, ou seja, lidando com essa relação entre vida emocional e vida social de uma forma um pouco funcional, né? Menos interpretativa, mas funcional. Digamos que a radicalização dessa autonomia da psicologia que o pensamento alemão inicia, né, talvez seja as psicologias comportamentais, né, em que tem um nível de carga interpretativa baixo, e em que a relação entre sujeito e sociedade é pensada mais na ideia de adequação, né? O sujeito ele é adequado às empresas, adequado à família, adequado às corporações, adequado ao que se exige dele, né? E enquanto ele está apto ao que se exige dele, ele é saudável, ele está bem, né? E isso traz, do ponto de vista contemporâneo, e a ciência social faz muito bem isso, né? Uma série de consequências negativas, porque... Oi lá, Paula. Tudo bom? Parte do que a sociedade, né, as corporações, os estados exigem do sujeito, faz com que o sujeito produza um mundo ruim para ele e para os outros, né? Um mundo excessivamente competitivo, ou excessivamente destrutivo, ou excessivamente demandando formas de individualismo que são deletérios, né? Excessivamente deletérios. Então, a gente consegue perceber trajetórias diferentes que chegam até nós legando, digamos assim, substratos especializados com consequências negativas diferentes, né? A primeira é ligada a uma fisiologização dos fenômenos da mente, né? E nesse sentido também individualizada. Por mais que haja há uma relação forte entre fisiologia e meio, mas não é isso que é levado em consideração quando se estabelece uma terapêutica, né? E do ponto de vista da psicologia,
também uma forte individualização, né, das pessoas, dos sujeitos, das coletividades, e uma certa, digamos assim, tentativa terapêutica de resolver os fenômenos mentais, por assim dizer, por uma indução do modo pelo qual as ideias se dão. Né? No fim das contas, se você está tendo ideias, associando ideias, repetindo ideias, ideias compulsivas, quer dizer que os estímulos que você sofre estão levando a essas ideias. Logo, é o caso, né, de produzir estímulos diferentes, ou de contextos com estímulos diferentes, ou formas de lidar com as próprias ideias, de tal forma que a melancolia, nessa dinâmica um pouco mais inscrita, né, enquanto uma patologia, não apareça. Né? Pode falar, Paulo. Olá, professor, boa noite a todos e todas. Boa noite, Paulo. A sua fala, né, me fez refletir algumas questões de alguns textos que eu tenho lido, até um do o Normal Patológico do Kahn Giller, e eu pensei uma questão sobre a epistemologia das ciências biomédicas, né? Quando a gente faz essa relação muito direta, a gente não está simplificando, né, dentro do modelo biomédico, a uma relação de causa e efeito muito primária, não é? Das relações, por exemplo, você estava falando, os sintomas de algum transtorno, isso porque você está, né, tendo, enfim, experimentando aquela vivência. E o que eu tenho visto das minhas leituras na psicanálise é que ela busca ir para além, né, do que está colocado como esse modelo clássico biomédico, que ainda tem muito essa leitura mecanicista, né, de um corpo que é afetado, né, diretamente, e essa causa gera uma consequência que vira causa de outra consequência, né? E queria saber se é por aí também que a gente pode tentar questionar dentro da psicanálise, né? Digamos que esse terceiro elemento, né, que lida com não está nem escrito exclusivamente nesse legado francês, nem nesse legado alemão, é remissível propriamente ao trabalho do Freud. Né? E algumas intuições que o trabalho do Freud, de certa maneira, retoma do que dispara, digamos assim, essa revolução científica relacionada aos fenômenos da mente. Né? E que se inscrevem dentro do empirismo filosófico, né? ou de um certo empirismo filosófico, e que pode ser percebido de maneira mais bem clara com o pensamento do Hume. E a intuição, né, digamos assim, a chave de trabalho que a psicanálise desenvolve, né, e que desenvolveu, concerniu, de certa maneira, e aí com dificuldades diferentes, né, isso não quer dizer que a psicanálise tenha feito isso de maneira perfeita ou que tenha atingido a perfeição no que diz respeito a isso, né, isso é um desafio, mas a psicanálise começou a se postular, né, a desenvolver modelos intelectuais em que se restaurasse, por assim dizer, a continuidade entre o corpo e a mente. E, ao mesmo tempo, se restaurasse a continuidade entre fenômenos individuais e fenômenos sociais. E é o que faz com que, num certo sentido, o debate entre a psicanálise e a ciência social seja um debate bastante rico e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, se possa compreender alguns esforços psicanalíticos como um tipo de ciência social. Né? Menos o inverso, mas menos a ciência social fazendo um tipo de psicanálise, é mais difícil. Mas você consegue perceber esforços em que a psicanálise, para explicar fenômenos como a melancolia, ela precisa explicar um contexto social no qual a melancolia adquire esse significado e, ao mesmo tempo, perceber, digamos assim, uma relação de continuidade
ou de não separação, né, entre o que é o corpo e o que é a mente, né, o que é a vida interna, o que são as sensações, né. E isso trouxe dificuldades, né, isso traz dificuldades até hoje, mas isso tem um elemento fortemente positivo, que de certa maneira, no que diz respeito à melancolia, manter a sua amplitude, né? Acho que a psicanálise mantém ainda uma certa amplitude para a melancolia. A melancolia não é só uma patologia, ela é um fenômeno, né? Ela é um modo de ser, digamos assim, ela é uma forma de se relacionar com a realidade, né? E ao mesmo tempo, e isso é muito forte no pensamento do Freud o tempo inteiro, tentar encontrar, e é o que ele chama de metapsicologia, formas discursivas em que algo da dinâmica corporal seja levado para o discurso e ao mesmo tempo, permita um grau de explicação com relação a fenômenos internos que não sejam puramente individuais, né? E como ele faz isso, né? De alguma maneira, ele traz para si parte do que os franceses fizeram, ligado a esse esforço de biologização, que é o vocabulário energético, o vocabulário das energias, né? Dos estímulos, que é digamos, uma especialidade científica daquilo que os ingleses chamavam de intensidade, né? E que a experiência ela tem níveis diferentes de intensidade. O Freud incorpora, ele desenvolve esse vocabulário, é um vocabulário que muitos remetem à neurologia na formação dele, mas para os quais ele passa a dar um uso conceitual, e no que diz respeito à associação de ideias, mostrar que a associação de ideias não é pura e simplesmente um fenômeno individual, ela é um fenômeno social. Ou seja, nós associamos a partir de estímulos, né? Associamos a partir do que nós vivenciamos, mas, ao mesmo tempo, a maneira como nós associamos inventa o mundo onde nós estamos, né? De certa maneira, como a expressão que ele usa é alucinação, né? Ela alucina, num certo sentido, o mundo onde nós estamos. Isso faz com que a relação com as ideias seja sempre relativamente compulsiva, né? Porque, no fim das contas, o nosso mundo é um mundo de estímulos, mas nos quais os estímulos se transformam em energia para ideias e nós passamos a lidar com os estímulos que as ideias passam a representar para nós. Percebem? E é isso, de certa maneira, cria uma autonomia nova dentro, e ao mesmo tempo restitui uma autonomia antiga, né, para as investigações relacionadas à melancolia. Porque, no fim das contas, é isso que o esclarecimento escocês do século XVIII mais ou menos buscava. Evidentemente que sem a depuração ligada a pesquisas científicas, né, que depois se fez no século XIX. Mas o que se buscava era basicamente isso. Mostrar como que existe uma relação de continuidade entre sociedade, né, o meio onde nós estamos, os valores que nós temos, as nossas crenças, a nossa vida interna e os estímulos que sofremos, né?
O Paulo fez assim: tenho visto o debate do Safato e o Dunk promoveram também essa discussão entre psicanálise e política aqui no Brasil. Recentemente lançaram uma obra em conjunto sobre o neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Eles têm feito uma pesquisa longa em torno disso, né? Do que eles chamam de economia libidinal, né? E de alguma forma a psicanálise oferece elementos para isso, né? Para evidenciar como que as disciplinas, né, tanto no que diz respeito à psiquiatria e neurologia, quanto no que diz respeito às muitas psicologias, né, ao se esquivarem de oferecer interpretações em que a vida interna, a vida social e os estímulos estão relacionados, no fim das contas, perdem o seu aspecto crítico, né? Perdem a possibilidade de oferecerem, a partir da interpretação, alguma coisa que não seja pura e simplesmente uma espécie de ânimo de adaptabilidade das pessoas com relação às exigências que o mundo faz, né? Então, existe um âmbito gigantesco em torno disso, né, de desenvolvimento de pesquisas em torno disso. Basicamente, essa pesquisa que eu tenho feito sobre a melancolia, ela vai nessa direção também. Porque qual é o interesse, né, em estudar e pesquisar a melancolia? É perceber que a melancolia ela é um afeto predominante, elástico, né? E que ela possui designações das mais diferentes, né? E possui estados dos mais diferentes, com consequências das mais diferentes, tanto no que diz respeito à apatia, quanto no que diz respeito ao que se chama, por exemplo, de produtivismo, né? De produtibilidade, ou reprodutibilidade, para ser um pouco irônico, né? Mas, ao mesmo tempo, a melancolia, que é alguma coisa, né, que o capitalismo contemporâneo produz, incita e, ao mesmo tempo, lucra, né, com ela, né? A melancolia, ela possui, digamos assim, estados, né, do seu fenômeno, em que coisas interessantes acontecem, né? Ou seja, a melancolia ela é uma redução da velocidade, né? Ela é um deslocamento, né? Que a sociedade produz e que rebate algumas pessoas, né? E esse distanciamento ele está na base de boa parte das posturas críticas, porque no fim das contas uma postura crítica ou ela é mais rápida do que o mundo, né? Ela está muito mais acelerada que o mundo, e aí ela é melancólica porque ela percebe, não consegue lidar ou se esquiva de lidar com uma certa vulnerabilidade, uma certa incapacidade, uma certa deficiência, né? E aí ela é rápida demais e se descola do mundo porque ela é rápida demais. Por exemplo, perspectivas críticas que falam não do homem de hoje, ou do homem de agora, mas do homem de amanhã, não da sociedade de agora, mas da sociedade de amanhã, né, o futuro. Então, a melancolia, ela parece estar na base disso, né, desse deslocamento que uma certa atividade que não lida com o desamparo acaba trazendo consigo, né, e que pode se expressar também no que diz respeito ao produtivismo, mas que também tem uma função ideacional, né? Percebe? O tipo de atividade que o capitalismo nos coloca como uma atividade que nós temos que produzir o tempo inteiro também é o tipo de atividade que nos coloca em termos que decifrar o futuro do mundo, percebe? Anteciparmos o futuro do mundo. Então, de alguma maneira,
esse impacto é sofrido em duas formas, né? Tanto no que diz respeito à produção de mercadorias, serviços e coisas desse gênero, como também na produção de alternativas intelectuais. Percebe? A melancolia também se vive no âmbito crítico, dentro de uma certa aceleração. Mas também numa certa desaceleração, a melancolia, ela, ao mesmo tempo que produz, digamos assim, bens culturais, né? Ela tomada pelo mal-estar, do excesso de velocidade, ao qual ela não acompanha, ela olha o mundo acontecendo e descreve o mal-estar que esse mundo produz, né? Desencadeia, né? Ela, de certa maneira, ela inala uma certa fumaça negativa e descreve o mundo de uma forma um pouco mais sombria, e essa forma um pouco mais sombria, ela tem um efeito forte sobre a cultura, né? No fim das contas, se ela não é propriamente científica, até mesmo um certo ânimo científico concerne um pouco a isso, a esse deslocamento que se dá a partir de uma certa inalação de uma fumaça um pouco sombria, né? De estar deslocado do mundo e perceber o mundo com mal-estar. E nesse sentido, parece que a melancolia também produz, e de certa maneira, produz de uma maneira que outros fenômenos não produzem, outros estados mentais, se vocês quiserem, não produzem, que é uma perspectiva adequada. O que significa isso, uma perspectiva adequada? Uma perspectiva em que, em função do negativismo, né, em função do pessimismo, em função de uma certa imobilidade, se mostra o mundo, se não com as cores que o mundo se mostra, pelo menos com uma forma muito próxima, né? E isso é interessante enquanto extrai da melancolia um elemento positivo, né? Deixa eu ver o que você comentou. E esse é um ponto interessante, né? A melancolia, ela digamos que ela tem um espectro, né? Ela tem uma amplitude. E essa amplitude, ela tem como constante o sentimento melancólico, mas ela produz, enquanto comportamento, enquanto ação, formas bem diferentes, né? E que, salvo uma pesquisa um pouco mais sistemática sobre a melancolia, são vistas como muito diferentes. E de um lado digamos, a hiperatividade, é o produtivismo, do outro lado é a apatia. Percebem? E essas dinâmicas melancólicas, elas são fortemente capturáveis, né? Elas são fortemente capturáveis. A apatia, talvez diria menos, porque, né, no fim das contas, a apatia, ela cria um certo estado em que você tenta agarrar a coisa e escorre, né? Voltando para as metáforas francesas, mas conjugando, né, com a dinâmica ideativa, né, já caminhando um pouco para o que a psicanálise tentou fazer, esse excesso de atividade mental, a compulsão de pensamento, gerando esvaziamento, essa hemorragia interna, esse eclipse do eu, ela tem um aspecto, digamos assim, eu não digo não cooptável completamente, né? Porque a apatia também não resiste, né? Mas, ao mesmo tempo, cria um corpo mole, digamos assim, em que você pode, digamos, passar por cima, mas você não coopta à vontade, né?
Então, você não leva os apáticos a um comício para pedindo a expulsão de estrangeiros, né? Você não leva... provavelmente os apáticos não vão defender os estrangeiros, né? Mas eles não vão no comício de perseguição dos estrangeiros, percebe? Então, a apatia como uma forma melancólica, e aí sim que o capitalismo produz fortemente, mas ela não é, digamos assim, das formas a mais perigosa, me parece. Porque ela gera uma certa amorfia, né? Gera uma espécie de profunda indiferença, uma incapacidade muito forte, né? De participação. E se isso pode ser alguma coisa que pode ser usado politicamente, socialmente, economicamente, isso também tem um certo colapso, né? Também institui um certo colapso. Porque, no fim das contas, o que as democracias, as representações dos capitalismos querem? Querem vontade, né? Querem atividade. E no campo da hiperatividade, que também é um campo fortemente induzido pelo capitalismo, pela sociedade contemporânea, pela cultura contemporânea, nós temos uma outra forma, e essa traz consigo uma cooptação muito forte ao tipo melancólico, que é esse tipo melancólico que tem na atividade a forma de não lidar com o seu desamparo, né? Que substituir, como eu posso dizer, a imagem pessoal, né, pela imagem da liderança, pela imagem do líder, pela imagem do artista, pela imagem de alguém que se mostra com um grau de onipotência muito forte e nesse sentido, me diz o que fazer, né? Ou também me diz o que pensar, percebe? Então, isso é interessante, porque uma percepção do discurso melancólico como um todo mostra como que a melancolia tem impactos diferentes em espectros diferentes da nossa dinâmica social. E que não são menos melancólicos do que as outras, né? Elas são a liderança das massas, a identificação com o chefe, com os artistas, ou com figuras, né, que usam palavras de ordem ao invés de ideias, né, ou figuras doutrinárias, né? Ou seja, figuras sem hesitação, né? Figuras que estão sempre num grau de atividade muito grande, ou seja, nunca hesitam, nunca falham, nunca quebram, né? E estão constantemente dizendo para onde vamos, o que vamos fazer, e, de certa maneira, se tornam figuras que cooptam fortemente uma certa melancolia, porque um tipo de melancolia concerne a não lidar com a nossa própria fraqueza, nosso próprio desamparo, a nossa própria incapacidade, a nossa própria... não sabemos o que vamos fazer, né? Não sabemos o que vamos pensar. Que alimenta muitos fenômenos de massa, como você bem disse. Então, é interessante perceber que nós não estamos lidando com, me parece, né? Pelo menos é o que eu tenho encontrado com essa pesquisa, nós não estamos lidando com ou melancolia ou não melancolia. Ou a nossa sociedade produzindo melancolia para alguns e não para outros, né? O que nós estamos lidando é com a melancolia como um fenômeno abrangente, produzindo estados diferentes de melancolia. Ou seja, esquivarmos da melancolia, pelo menos no primeiro momento, não parece uma opção. O que faz com que, na pesquisa sobre a melancolia, nos coloque na posição de compreender a melancolia para nos compreendermos melancólicos
E aí, num certo sentido, evitarmos a apatia e evitarmos o excesso de atividade. Né? E é nesse sentido em que essa pesquisa e essa leitura da Lambotta tem seguido. Porque como é que nós vamos elaborar a nossa melancolia? Né? Nós podemos elaborá-la artisticamente, podemos elaborá-la nas nossas leituras, podemos elaborá-la em análise, mas o que nós vemos, e concerne justamente apontar os elementos negativos, tanto dessa dinâmica fisiológica francesa, quanto dessa dinâmica ideacional alemã, concerne a percebermos a nossa melancolia como um fenômeno histórico, um fenômeno social. Né? Ou seja, para compreendermos-nos, né, de certa maneira, temos que compreender o discurso que a melancolia, que se desprende da melancolia, e o discurso que a melancolia produz. Né? Mas eu quero ir mais longe do que isso. É um pouco como eu tenho seguido essas leituras, e principalmente a leitura da Lambotte, que tem essa prevalência no discurso. Porque me parece que a melancolia ela é um discurso, claro, ela é um fenômeno histórico, mas a melancolia também nos dá acesso a alguma coisa que, se é histórica, tem uma amplitude histórica um pouco mais abrangente, que é acesso a uma perspectiva, percebe? Ela nos dá um modo de ver as coisas que, quando afastado desses extremos, né, de certa maneira, nos concede uma negatividade adequada, né, um pessimismo adequado, em que, porque nos sentimos inadequados ao mundo que gira rápido demais, conseguimos descrevê-lo, conseguimos percebê-lo. Né? Então, a perspectiva, a melancolia, mais do que um discurso, né, ela também nos abre uma perspectiva. E o estudo do discurso melancólico parece também abrir a possibilidade de se destacar uma perspectiva melancólica. E essa perspectiva melancólica, pelo menos até onde a gente tem investigado até agora, tem algumas características principais. A primeira é esse quebrantamento das forças. Né? A melancolia ela não é forte demais. Ela não é nem fraca demais, mas ela tem um quebrantamento de forças. Né? A segunda é que a melancolia ela cria uma perspectiva negativa do sujeito sobre si próprio. Né? Ela pode levar a digamos assim, uma perspectiva. Ela pode levar nos seus extremos, né, a uma perspectiva tão negativa, que o sujeito se torna apático, ou ele se torna um maníaco da sua própria imagem, né, como a gente vê muito em rede social hoje. Mas ela também cria uma certa perspectiva negativa sobre si, né, em que o sujeito se percebe, digamos assim, como eu posso dizer, não tão pior do que as coisas, mas não melhor do que elas. Né? Ele não se percebe superior ao mundo, nem se percebe tão inferior ao mundo, mas ele se percebe uma certa defasagem entre ele e o mundo. Né? E a terceira é o negativismo. O ponto é de que essas três características somadas, elas criam uma perspectiva, digamos assim, mais adequada para dizer o que está acontecendo, percebe? Mostrar o mundo. Né? Porque, no fim das contas, parece que uma perspectiva adequada sobre o mundo não concerne nem ao fato de que
nada faz sentido, né? Nem ao fato de que o sentido cabe exclusivamente a alguns. Percebem? De que existem os produtores, os monopolizadores de sentido, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista intelectual, né? De que o sentido é precário, né? Ou seja, essa precariedade do sentido, ela dificilmente ela é percebida se não trabalhando a melancolia e chegando nela a partir do que poderia ser uma perspectiva um pouco mais adequada com relação ao mundo, né? Ou seja, você não percebe o mundo tanto mais rápido do que ele. São modos da melancolia em que a perspectiva sobre o mundo se torna bastante deturpada, né? Você não percebe bem o mundo quando você é muito mais acelerado do que ele, e você não percebe bem, ou poderia pensar de uma maneira um pouco mais social, né? Quando o mundo te acelera a ponto de você tornar-se muito mais rápido do que ele, você não o percebe. Quando o mundo te desacelera a ponto de você se perceber muito mais lento do que ele, você também não percebe, né? A sua fala não é desse mundo, né? Posso parafrasear o cristianismo de uma maneira um pouco irônica, né? O seu mundo não é desse mundo, né? O seu discurso não é desse mundo. No outro, você não consegue produzir um discurso para o mundo, né? Então, são duas dinâmicas que o mundo nos induz. Me parece que o trabalho sobre a melancolia, ou a elaboração da melancolia, nos dá, digamos assim, a possibilidade de alguma redução com relação à velocidade do mundo, a ponto em que o mundo nos apareça, não de forma otimista, mas de forma pessimista, mas de forma pessimista, ou seja, com uma certa bruma, né, uma certa aura de negatividade, mas em que essa aura de negatividade serve como contraste, percebe? Em que você percebe as relações, e aí é onde o ceticismo aparece, né? Até onde se consegue suportar essa aura de negatividade, essa bruma de negatividade, sem que essa bruma de negatividade o lance ou numa aceleração ou na apatia, né? Então, me parece que essa perspectiva adequada sobre o mundo que a melancolia elaborada permite que se tenha, ela, ao mesmo tempo, tem dificuldade de resiliência, né? Ela tem dificuldade de se manter como é. Ou seja, ela precisa ser conjugada com um certo ceticismo, uma certa possibilidade de expurgar a negatividade para se tornar um pouco mais tolerante a perceber o mundo ainda em termos negativos. Percebe? E de alguma maneira, a psicanálise faz parte disso, né? Porque a psicanálise, ela, e aí, acertando e errando, né? Ela tenta inventar essa forma de pensar em que sujeito, sociedade e corpo estão no mesmo amálgama, né? Ou seja, a imagem corporal depende dos valores, as nossas ideias dependem dos valores, e os valores dependem das nossas ideias, né? A psicanálise tenta desenvolver esse modelo intelectual que, no âmbito contemporâneo, funciona como uma crítica à medicalização e também uma crítica à comportamentalização, né? Podendo ser acusada de uma série de excessos e erros, mas isso é destacado na psicanálise. Ao mesmo tempo em que a psicanálise, e alguma coisa que faz com que ela tenha uma capacidade crítica, por vezes, mais bem consolidada que as ciências sociais, de que a psicanálise ela num certo sentido, uma disciplina melancólica, né?
A psicanálise ela é uma disciplina que fala sobre o mal-estar. Ela fala sobre os efeitos negativos da religião. Ela fala sobre os efeitos negativos das renúncias. Ela fala das promessas que a civilização faz, que a civilização não tem como cumprir, né? Então, a melancolia não depende da psicanálise, a melancolia é muito mais ampla do que a psicanálise. A psicanálise dá um recorte para a melancolia, mas o recorte que a psicanálise dá para a melancolia não é um recorte estrito demais. Ou seja, nem transforma a melancolia num fenômeno fisiológico, nem transforma a melancolia num fenômeno meramente ideativo, né? Tá? Não são só as ideias, nem é só o corpo, nem só o efeito das ideias sobre o corpo. É isso tudo, mais a vida social. Porque a relação entre as ideias e o corpo influencia o mundo influencia a maneira como as ideias e o corpo se relacionam. Tá? E aí, voltando à nossa trajetória, nós vemos esse vocabulário, que é o vocabulário da associação de ideias, tá? Que é o vocabulário que vai tratar de uma das características do discurso melancólico e que é especialmente destacado nesse tipo de pesquisa alemã que o Freud vai ultrapassar, num certo sentido, que concerne a matéria desse capítulo que nós estamos lendo, que é o formalismo, percebem? Porque se torna uma característica, quando se escuta o melancólico, né? E aí se faz um discurso sobre o que o melancólico faz, sobre o que o melancólico fala sobre o que ele pensa, né? De que o melancólico ele pensa demais, percebe? Em todos os estratos, né? O melancólico pensa demais. Então, de certa maneira, nós podemos dizer que se a melancolia é uma característica distintiva do nosso mundo, e uma característica distintiva também das patologias políticas do nosso mundo, o nosso mundo ele aparece em nós, discursivamente, como alguma coisa que nos induz a pensar demais. Ou nós pensamos demais e não aguentamos mais pensar, e aí fazemos com que alguém pense por nós, né? E aí seguimos um pensamento pronto. Isso pode se expressar de maneiras das mais diferentes, né? Mas é sempre alguma coisa vulgar, né? Porque nada que não seja vulgar, tudo que é vulgar é onipotente, tudo que é onipotente é vulgar, né? Então, para funcionar de forma onipotente, tem que ser vulgar, tem que ser meio prêt-à-porter, tem que ser meio fácil, né? Percebe? Porque senão se torna difícil, eu começo a pensar pela minha própria cabeça, né? E esse é o ponto em que a coisa se torna, digamos assim, da preferência dos psicólogos, porque se torna mórbida, né? As ideias se tornam aceleradas demais a ponto de corroer a relação do melancólico com o mundo, né? O que significa isso, esse formalismo, né? É perceber todos os fenômenos como podendo ser explicado pelas relações lógicas mais variadas. Aí se pode entender lógica de uma maneira rudimentar, né? É explicar a mesma coisa de muitas formas, de maneira inesgotável, de tal forma que nenhuma tem prevalência sobre a outra. Isso gera isso que os franceses falam, né? Que é essa sensação de hemorragia, né? Porque se você produz constantemente explicações sobre as coisas e elas vão se sobrepondo e não existe uma prevalência de uma sobre a outra, isso gera esgotamento, né? E, ao mesmo tempo, para esse esgotamento acontecer, é preciso
que haja uma relação com as ideias e o que as ideias remetem, né, o que as ideias representam, uma relação com um grau de distanciamento. Porque se lida com as ideias de maneira muito, muito próxima, as ideias ficam um pouco mais úmidas, né, um pouco mais molhadas, e aí a gente se mistura com elas e as ideias nos capturam, né? Quando a gente vê, a gente já está no meio delas e elas se tornam prevalentes diante das outras, justamente porque nós estamos convivendo com elas, né? Elas produzem uma certa habitualidade e essa habitualidade produz um mundo para nós não conseguimos escapar dele, né? Um pouco como a relação entre o religioso e as suas ideias, né? Não religioso no sentido doutrinário, mas a ideia de uma comunidade religiosa, né? A comunidade religiosa ela mantém angústia não, mas a melancolia num certo estado controlado, com um nível de ideação nem muito alta nem muito baixo, mas sempre com as mesmas ideias e se relacionando com aquelas ideias de modo meio ritualístico, mas uma ritualística que não é interna, uma ritualística que é externa, né? Ou seja, as pessoas vivenciando aquelas coisas juntas e nem pensando demais sobre elas, nem pensando de menos sobre elas, né? Mantendo uma certa homeostase que mantém o vínculo com aquele mundo, né? Mas o que se torna distintivo do discurso melancólico se torna essa aceleração formalista, percebem? Ou seja, essa busca inesgotável de relações, a percepção de que o mundo ele é infinitamente associável, né? O sentido da associação entre ideias, ele é inesgotável, né? Eu vou atrás dele, não consigo terminá-lo nunca. Isso faz com que o sentido do mundo se esvaia, né? E aí eu quero comentar alguns momentos do texto dela que se tornam emblemáticos dessa dinâmica, tá? Relacionado ao formalismo. Deixa eu pegar aqui Não. Aqui. A gente comentou isso, mas que é o tal do círculo vicioso do formalismo melancólico, né? Que o melancólico ele busca relações infinitas entre as coisas, né? Não consegue deixar de buscar suas relações, e perceber que o sentido do mundo é esgotado pela infinidade de relações que o mundo oferece, produz melancolia, percebe? Produz até mesmo uma sensação de angústia, né? Então, de certa maneira, e é isso que gera talvez uma bruma melancólica que se torne insustentável, é quando a própria melancolia vai aprofundando a angústia que a melancolia produz, né? Então, a melancolia nos leva a buscar infinitas relações e perceber que o mundo se expressa em infinitas relações nos angustia, ou angustia, produz lugar para angústia. E, no fim das contas, se nenhum sentido é prevalente a outro, é como se houvesse um nada constitutivo das coisas que falasse sempre mais alto. E quanto mais se cava para encontrar esse nada, né, menos se encontra o nada e, ao mesmo tempo, mais o nada se torna preponderante, né? É como, sei lá,
você cavar para encontrar petróleo, né? Você começa a cavar para encontrar petróleo. Sei lá, para encontrar um tesouro, pode ser também. Quanto mais você cava para encontrar um tesouro, menos você encontra o tesouro, percebe? Quanto mais você cavou para encontrar um tesouro, mais você perdeu o sentido da vida cavando o tesouro. Quando você se vê, você está num buraco de 3 quilômetros de distância, como alguém que sabe que não há tesouro, mas que a única atividade que existe para dar algum sentido para a vida é algo que não tem sentido, que é cavar para procurar o tesouro. Percebe o angustiante que isso pode ser? E aí, voltando para a nossa dinâmica, buscando uma perspectiva que a melancolia oferece. O mundo é mais ou menos isso mesmo, né? E, evidentemente, isso as ciências sociais nos oferecem de maneira muito forte, né? As explicações se sucedem, né? E os vínculos lógicos nas explicações se sucedem, né? Se nós paramos em alguma coisa, não é porque um sentido é mais forte do que o outro, é porque nós paramos por alguma razão. Paramos por preguiça, paramos por conveniência, paramos por contexto, né? Mas nós podemos continuar. Ou seja, a investigação, a busca de relações lógicas para explicar o que as coisas são, os termos em que as coisas se dão, é realmente inesgotável, né? O sentido não é intrínseco, né? O sentido ele aparece por consolidação, por contexto e tudo mais. Mas se eu não me paciento em função do contexto, e como decidir qual o contexto em que eu devo me pacientar, né? Também tem isso. No fim das contas, essa é uma perspectiva bastante adequada, porque o sentido não é sólido, né? O sentido é um pouco como um terreno alagadiço, um terreno de areia, né? Ele é frágil e uma pequena melancolia, não precisa nem uma grande melancolia, já demonstra essa fragilidade, né? O que nós fazemos, né, para viver num contexto em que o mundo nos induz a buscar essas relações, e é até interessante que o mundo nos induza a buscar essas relações. Acho que é uma das coisas positivas que o mundo contemporâneo tem, né? Ele nos induz a buscar a relação e relativizar as relações, né? Mas uma coisa que nós fazemos é parar de pensar sobre elas para vivermos em determinados contextos em função de outras dinâmicas, em função de outras necessidades, né? Então, o preço das coisas não faz sentido, mas ao mesmo tempo a gente vai lá e compra e se alimenta e mantém uma vida relativamente prática, né? A gente oscila entre buscar as relações e lidar com as relações como se elas fossem intrínsecas, né? E é nesse sentido que uma perspectiva melancólica ela é interessante, porque quando nós oscilamos entre uma coisa e outra, nós estamos oscilando entre uma vida investigativa, crítica, que mostra a tessitura pela qual as coisas se dão, e uma vida alienada, né, em que nós sofremos principalmente um dos efeitos do mundo sobre nós, que é o efeito de cooptação, né? Seguir uma ideia, seguir uma liderança, seguir um estado de coisas, pura e simplesmente porque ele nos é oferecido e nós estamos no meio deles, né? É o que nós temos para hoje, né? E esse efeito de cooptação, ele ele tem efeitos negativos, né, sobre o mundo e ao mesmo tempo é desagradável se sentir cooptado, né? Então, a maneira pela qual nós lidamos com a cooptação é não sentindo a cooptação, mas todos nós somos cooptados em esferas das mais variadas, né? Há coisas com relação às quais nós não pensamos muito bem no que se trata. E aí, a perspectiva melancólica, ela abre uma possibilidade curiosa, que é sentir
o efeito da cooptação, o efeito existencial, moral e epistemológico da cooptação, ao mesmo tempo em que participa-se do mundo, né? E, evidentemente, que isso cria uma cooptação um pouco mais branda, um pouco mais frágil, um pouco mais hesitante, né? É aquilo, como seguir alguma coisa na qual você não crê, né? A gente não consegue seguir coisas nas quais nós não cremos, né? A crença talvez seja a palavra-chave nesse termo de cooptação. É difícil fazer alguma coisa na qual você não creia. Mas se você faz alguma coisa só porque você crê nela, né, os impactos negativos são muito fortes, porque as crenças não são... As crenças sociais, morais, políticas, econômicas, elas não são desprovidas de consequências, né? Elas não são brandas, né? Elas trazem consequências duras. E aí nós nos tornamos partes de uma engrenagem de cooptação da qual nós não queremos fazer parte. Então, como participar sem crer, né? Porque, no fim das contas, num certo sentido, a crença abranda a melancolia que nos faz pensar na tessitura da crença, né? E aí, quando somos melancólicos, não conseguimos crer. Quando cremos, a crença fica no lugar da nossa melancolia e a melancolia nos faz produzir uma adesão mais intensa à crença, o que nos torna seguidores há séculos mais irracionais, né? Mais passivos, né? Ao mesmo tempo em que o mundo ele é feito da adesão a crenças. O mundo é feito por hábitos, o mundo é feito por práticas, né? Ou seja, se nós não cremos em nada, vai ser apatia completa, e se nós cremos em tudo, ou em alguma coisa com um grau de intensidade muito forte, vai ser a destruição generalizada, né? A modernidade nos ensinou isso, né? Vai ser a destruição generalizada. A perspectiva melancólica nos oferece, pelo menos, elementos segundo os quais nós podemos pensar a possibilidade de nós termos crença, ou, de certa maneira, nos ligarmos a algumas crenças, com relação às quais o nosso assentimento é mediano, né? Percebe? A gente crê, mas não crê tanto. Crê, mas hesita no ato de assentimento, né? Isso mantém a melancolia viva, o sentimento da melancolia vivo. E eu acho que tem um aspecto importante, porque a melancolia, ao mesmo tempo que ela dá a ver, a melancolia pune, né? Ela faz sofrer. Então, e as crenças trazem consigo um custo, né? Para os outros. Então, nada mais justo que nós paguemos esse custo, né? Ou seja, sintamos o peso melancólico das nossas crenças, né? Ao mesmo tempo em que a melancolia, como alguma coisa que nos fragiliza, ela faz com que o preço que nós vamos pagar, nós estamos dispostos a pagar, seja mais baixo. Ou seja, o grau de radicalidade da nossa adesão também se torna mais baixo. Percebem? Então vamos seguir no texto agora, prometo. Aí ela fala: a compulsão a perceber conjuntos lógicos que se desvanecem logo que formados, né? A gente pode brincar disso, eu posso explicar o mundo em termos capitalistas, em termos marxistas, em termos levi-straussianos, em termos bourdieuianos, em termos fisiológicos, em termos ameríndios, né? Nós somos, né, cientistas sociais, nós somos eruditos o suficiente para até brincarmos disso, né? Explicar a sociedade contemporânea a partir de um eixo predominante em que tudo se explica, né? E posso explicá-la em termos de relações econômicas, em relações de gênero, em relações raciais, em relações
E curiosamente, elas não preponderam umas outras, elas mais ou menos se acumulam, né? Então, elas são verdadeiras e, ao mesmo tempo, são falsas, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso explicar o mundo em termos de por cosmologias ameríndias, né? Uma cosmologia ameríndia, ela não é logicamente compatível com o processo de racionalização, que é o modo pelo qual nós explicamos boa parte das nossas mazelas enquanto modernidade, né? Os dois são verdadeiros, né? Porque eu não vou dizer que a perspectiva pela qual os ameríndios descrevem a cosmologia está errada, e, no fim das contas, antecipa problemas que nós estamos lidando, né? E também não tem como dizer que a sociedade industrial e o tipo de explicação que a sociologia inventou para a sociedade industrial é falso, né? As duas não podem ser igualmente verdadeiras, percebem? Ou seja, elas são igualmente falsas. Elas se acumulam. Ou seja, elas conseguem descrever a realidade em perspectivas diferentes. E essas perspectivas podem até ter momentos de contiguidade, mas em algum momento elas se excluem, né? Dando um exemplo diferente, seria como colocar religiosos numa sala e levar o ecumenismo a sério, né? Porque o ecumenismo concerne a uma certa tolerância entre religiosos com suas verdades religiosas, né? Partindo do fato de que todos são igualmente verdadeiros. Mas não há como verdades religiosas serem igualmente verdadeiras, porque as verdades religiosas têm explicação abrangente sobre a realidade, sobre o mundo, sobre a alma, sobre os valores, né? Ou seja, não dá para, ao mesmo tempo, o cacique está certo, o rabino está certo, o padre está certo, sei lá, o mormon está certo, percebe? Porque ambos explicam a mesma coisa, não apenas com palavras diferentes, mas com consequências e sentidos diferentes. Então, o que nós fazemos em termos perspectivos, e isso tem a ver bastante com a nossa melancolia contemporânea, é compatibilizá-los em termos de perspectiva, né? Cada um explica o mundo da maneira como julga que pode, e nós estabelecemos um lugar comum na vida política, na vida moral, uma certa vida moral pública, né? Em que certas verdades não são passíveis de serem levadas com seu grau de integralidade, né? Então, eu posso até julgar que determinadas religiões são infiéis dentro do meu círculo, mas eu não posso levar o meu comportamento de perseguição dos infiéis ao espaço público, né? Aí eu crio mecanismos pluralistas para que as coisas se compatibilizem. Mas percebem que se eu for... E esse é um elemento forte e fascinante da melancolia. Se eu for sentir o peso da relatividade dessas verdades, percebem? Se eu for sentir, se eu for realmente sentir que não existe uma verdade predominante para explicar as coisas, né? Vou sentir com esse peso, ou eu vou fazer uma conversão dogmática a uma explicação específica, ou eu vou para a apatia, né? Percebem? Então, o que nós fazemos, né, enquanto pessoas comuns que administram sua própria melancolia? Nós oscilamos. Ou seja, nós pensamos sobre o sentido da relatividade, nós pensamos epistemologicamente o que é relativo, mas nós não sentimos o peso da relatividade. Nós não sentimos o peso do perspectivismo. Nós só pensamos nele, né? Nós lidamos de maneira instrumental. E isso tem impactos para o nosso mundo, né? Uma certa indiferença, uma certa organização individualista, um certo oportunismo, né? Isso tem impactos fortes para a nossa cultura. E é isso que a melancolia, de certa maneira, corrige
na forma como o nosso mundo instrumentalizou a melancolia que ele nos faz sentir. Porque a melancolia, ela cria um elemento de responsabilidade. Ou seja, a relatividade está aí, você pode explicar as coisas de muitas maneiras diferentes. Isso não quer dizer que tudo seja igual, mas quer dizer que boa parte de tudo é bem parecido. Ou seja, existe uma equivalência muito forte, e a equivalência significa que elas são igualmente importantes, igualmente desimportantes, né? Mas a melancolia faz com que nós sintamos esse peso, percebe? Se nós sentirmos completamente, estragou, né? Se nós oscilamos entre sentir e não sentir, nós nos tornamos irresponsáveis. Então, a melancolia parece trazer uma perspectiva adequada, porque nós precisamos, me parece, que é sentir constantemente, de forma dosada, o peso do que nós percebemos epistemologicamente e cognitivamente do mundo. E quem nos dá essa chave são os melancólicos, porque, no fim das contas, os melancólicos não fazem essa escolha, né? Os melancólicos puro sangue, por assim dizer, esses que a Marie-Christine Lambert está descrevendo, eles não escolhem e eles não se disciplinam a tentar sentir sentir a relatividade das crenças, né? Eles não fazem esse esforço, né? Eles pura e simplesmente sentem. E no que sentem, recebem um impacto gigantesco que a relatividade e o perspectivismo no mundo moderno tem, né? Então, nesse sentido, a compulsão lógica, nessa compulsão formalista que os melancólicos apresentam, na maneira como a Lambert descreve, torna os melancólicos, dentro da sociedade moderna, né, por assim dizer, aqueles que têm uma perspectiva adequada, porque é uma perspectiva moralmente implicada, percebe? Eles não estão... Ih, acabou minha bateria aqui. Eles não estão, pura e simplesmente, sofrendo uma perspectiva sobre o mundo, percebe? Porque todas as perspectivas sobre o mundo trazem consigo um sofrimento, trazem consigo uma força, né? Todas elas com graus variados. Ah, que beleza. Acho que tem que ligar aqui do outro lado. Trazem uma perspectiva, trazem um sofrimento e trazem uma força, né? O que o melancólico faz, habitando esse formalismo, né? essa compulsão lógica, é ao mesmo tempo pensar em todas e sentir todas. Percebem? E aí, voltando à nossa discussão sobre franceses, alemães e ingleses, né? E o lugar que a psicanálise ocupa nisso, nós diríamos que sentir e pensar, percebe? Porque supostamente sentir seria do corpo, pensar seria da mente, né? Então, a melancolia, em termos franceses, seria alguma coisa sobre o sentir, né? E na perspectiva alemã, a melancolia seria alguma coisa relacionada ao pensar, o pensar que nos esgota, né? Mas o que acaba percebendo é que esse formalismo que a melancolia traz consigo, essa compulsão lógica que a melancolia traz consigo, ela vivencia a experiência como ela é. E o que quer dizer isso? Quer dizer que sentir e pensar são uma coisa só. Não estou querendo dizer que tudo que nós sentimos é verdade. Nem tudo que nós pensamos é verdade, nem tudo que nós sentimos é verdade. Mas a matéria dos sentimentos e a matéria dos pensamentos é a mesma, né? É o que nós vivemos, né? São as nossas experiências. Percebem? E, de alguma forma,
O que o nosso tipo de sociedade faz, até mesmo para viabilizar uma certa submissão social, talvez, mas ao mesmo tempo também para viabilizar uma certa contenção dos efeitos melancólicos sobre a gente, é gerar uma dissociação entre as duas coisas, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que eu sinto que sei lá, que o Rafael adora a minha aula, percebe? E para eu sentir isso, eu preciso de alguns elementos de realidade, né? Ele tem que vir às minhas aulas, faz perguntas boas, se inscreve nos meus cursos, né? Eu começo, a partir disso que eu senti, que é ver sempre o Rafael, estar com ele aqui, eu começo a pensar que eu tenho elementos para julgar que o que eu sinto é verdadeiro. Percebem? Esse é o modo pelo qual eu depuro a realidade. Eu depuro a minha percepção da realidade. Porque eu posso, por exemplo, achar que ele adora a minha aula e eu começo a pensar sobre o que eu experimentei, os sinais que ele deu sobre gostar da minha aula e perceber que esses sinais não estão presentes. Aí eu corrijo aquilo que eu julgava que era uma sensação verdadeira com um pensamento, né? Eu corrijo, digo assim, eu estou sentindo errado, porque eu tenho elementos retirados da experiência que eu comparo, que eu analiso, que eu repito, que me indicam que eu estou sentindo errado, né? E ao mesmo tempo, isso pode se dar de maneira contrária, né? Eu posso pensar que, sei lá, o Brasil é o país do futuro. Nós somos o grande gigante de soja que está esperando o momento para despertar. E que nesse momento nós vamos vamos conduzir o globo e todos os chineses vão ter que aprender português para poder falar com a gente, né? Posso pensar isso, né? Eu posso alucinar essa ideia. Mas eu vou lidar com o mundo, vou ver sinais de realidade, vou perceber que esse pensamento não faz sentido, né? Percebe? Que eu estou sentindo errado, né? Então, de alguma forma, nós somos induzidos a crer que a matéria do pensamento e a matéria do que nós sentimos, ela é diferente, né? Quando, na verdade, a diferença entre o que nós sentimos e o que nós pensamos é o grau de intensidade. Percebem? O que significa isso? Aquilo que nós sentimos de maneira mais intensa, mais forte, mais presente, e aquilo que nós pensamos, nós sentimos de maneira mais tênue, de maneira mais branda, de maneira mais sopesada, de maneira mais... Isso nos faz poder explicar os nossos pensamentos a partir dos nossos sentimentos e os nossos sentimentos a partir dos nossos pensamentos. Porque, no fim das contas, eles são feitos da mesma matéria, são as experiências que nós temos, né? O que nós vemos, pensamos, lemos, sentimos, mas com um grau de intensidade e implicação diferente. Percebem? O que a melancolia faz, né? Porque esse âmbito um pouco menos intenso do pensamento, ele também nos serve de segurança. Porque os pensamentos, digamos que eles podem ser, não com grau completamente livre, mas eles são, digamos assim, um pouco mais livremente construídos, né? Até mesmo a induzir formas de sentir que sejam bastante esquisitas, fantasmagóricas, acríticas, né? Sem sentido, né? Mas os pensamentos permitem que nós estabelecemos uma versão da realidade
de tal maneira nos colocarmos de uma forma um pouco segura diante da realidade. Né? É o que acontece, por exemplo, quando nós fazemos uma ideia de nós mesmos. O que é uma ideia de nós mesmos? É um pensamento acerca de nós mesmos. Então, se o Henrique me chamar de feio, eu não preciso me sentir feio. Eu tenho uma ideia acerca de mim que eu não sou nem tão bonito nem tão feio quanto o Henrique diz. Percebe? Eu estou blindado nisso. Né? Os pensamentos, como uma forma de sentir menos intensa, permitem que nós tenhamos a sensação de que o mundo está do lado de fora e que nós estamos mais protegidos do lado de dentro. Né? O que o melancólico faz? O melancólico, e faz isso de maneira radical, logo não é recomendável, né? O que é o melancólico, tanto na atividade extrema quanto na dinâmica atávica, o que ele faz ou não poder viver sem a segurança de um pensamento estrito. Então, ele precisa lidar com um pensamento que seja a fonte de acesso à realidade, e esse pensamento acaba sendo representado por uma liderança, por um intelectual, por um líder, sei lá, por uma marca de sabonete, alguma coisa vai assumir esse lugar, em que se torna intolerável sentir, né? É preciso nunca sentir o mundo de maneira direta, é preciso sempre sentir o mundo de maneira mediado por uma ideia, e essa ideia não pode ter fragilidade, logo tem que ser postulada como sendo imagem e semelhança de uma figura onipotente, ou, do outro lado, não se consegue estabelecer defesas no que diz respeito àquilo que se sente, né? Como se isso fosse um nervo exposto. Né? Isso faz com que o melancólico sinta os pensamentos, percebe? Ou seja, faz com que o melancólico sinta os pensamentos com um grau de intensidade com que ele lida com o que ele sente, com as sensações. Né? Então, quando eu digo para vocês que tempo e espaço são relativos, vocês pensam, pô, legal, tempo e espaço são relativos. Então, isso quer dizer que o tempo passa diferente, dependendo, sei lá, do espaço gravitacional em que se está. Né? Isso não gera um impacto sobre o que nós sentimos. Né? A gente está pensando nisso e entendendo a ideia. Mas aí nós podemos assistir filmes, né, que levam essas dinâmicas, ou lemos literatura, né, que levam essas dinâmicas para uma situação, né, em que nós vivenciamos. Né? Se nós começamos a sentir o impacto dessa ideia, o impacto dessa ideia tem sobre nós um fator desorganizador, percebe? Porque daí a nossa perspectiva sobre o mundo, sobre a realidade, não tem nenhuma precedência, não tem nenhuma especialidade. É o que se fala, por exemplo, o Freud fala de feridas narcísicas, né? Nós somos só um animal como os outros, o nosso planeta é só um planetinha no meio dos outros. Mas percebe, a gente sabe disso, mas a gente não sente isso, percebe? E o melancólico nos dá, de certa maneira, a restituição daquilo que, do ponto de vista intelectual, algumas maneiras de pensar sabem, que é a continuidade completa entre sentir e pensar. E no âmbito moral e no âmbito político, isso tem uma força gigantesca. Porque, tanto no sentido devastador quanto no sentido apático, né, o que a melancolia está apontando é que, se nós sentimos o peso das nossas crenças, percebe?
E se nós sentimos a relatividade das nossas crenças, ou nós não vamos hesitar nunca, que vai ser insuportável sentir, ou nós vamos hesitar de maneira completa e não vamos conseguir agir, não vamos conseguir nos mover. Então, o que a perspectiva melancólica faz de certa maneira, resgatar a necessidade do peso sentimental das ideias. Porque se nós só sentimos as ideias que nos concernem, nós somos irresponsáveis, narcisistas, né? Talvez sejamos pesquisadores, mas permanecemos sendo socialmente irresponsáveis e narcisistas, né? Se nós sentimos o peso da relatividade das nossas ideias, nós somos obrigados a sentir o peso de outras ideias também. Percebem? E isso faz com que a nossa adesão não se torne impossível, mas se torne um pouco mais hesitante. Porque nós estamos sentindo que as nossas ideias, percebem, têm consequência. Nossas ideias sempre têm consequência, mas nós não sentimos. É isso que o discurso melancólico nos desperta, né? O que nós sentimos, o que nós pensamos, tem consequências. E essas consequências só são percebidas quando nós sentimos as nossas ideias. E para sentirmos as nossas ideias, nós precisamos da relatividade dessas ideias. Percebem? Porque, né, você não sofre o peso das suas ideias quando você só sente a sua perspectiva sobre o mundo, né? É o que se pode, por exemplo, dizer quando se pode falar sobre a melancolia como uma coisa etnocêntrica, né? De que determinados mundos, determinadas culturas, né, não vivenciam a relatividade das culturas. Mas também não produziram o impacto negativo e destrutivo que a vida moderna tem com relação ao mundo, né? Então, que bom que elas não vivenciam a relatividade. Mas uma vez que nós vivemos num mundo em que os efeitos da modernidade se dão, os efeitos da relatividade se dão, não sentir relatividade para dizer o mínimo, perigoso do ponto de vista moral e político, né? Então vamos lá. Consegui religar aqui. Ela destaca um autor, né, que é o Stanislas Rodansky, e ele faz uma síntese da melancolia em termos poéticos, né, em termos literários, que é super interessante. Ele diz assim: um fragmento de um texto chamado Discurso Filmado. Ele diz assim: se se tem o mundo inteiro para si, que não se possa dele escapar pela razão de que não se possa, o mundo se torna então suficiente. É a história dos senhores do mundo. Só os loucos se creem senhores do mundo. A Assembleia de Senhores do Mundo é o mundo dos loucos. Claro que é uma noção específica de loucura, né? É a loucura como ideia fixa, né? Então não é loucura como o louco de jogar pedra, né? Porque, no fim das contas, o louco de jogar pedra, uma vez que ele é anômalo, né? Percebe? Ele está jogando pedra nos outros. As pessoas não o seguem, salvo situações muito específicas, né? As pessoas não seguem como ele sendo acesso ao mundo todo, né? Salvo alguns profetas, talvez, né? E aí esse uso da palavra louco é um uso específico, né? Mas que é um uso que se dá dentro
daquela dinâmica melancólica em que não se suporta sentir a melancolia, né? E aí todos se comportam como loucos, porque se comportam como tendo um mundo só, né? Marchando na mesma direção, e não se sentem loucos, né? Que, no fim das contas, é uma maneira de descrever o mundo moderno, né? Todos nós sabemos do problema do consumo, todos nós sabemos do aspecto destrutivo do consumo, negacionistas ou não negacionistas, né? Na verdade, não negacionistas sabem, né? Mas, curiosamente, se comportam da mesma maneira como os negacionistas, né? Em matéria ambiental, todos nós nos comportamos do mesmo jeito, né? Sendo aqueles que apontam alguma coisa, seja aqueles que não apontam nada, né? Com variações muito pequenas, né? Na prática, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo pensando coisas diferentes, nós sentimos todos iguais. Porque aderimos a uma mesma ideia que nos faz seguir alguma coisa ou alguém, né, como loucos, né? Se nós melancolicamente olhamos para nós mesmos, né, e nós nos percebemos agindo de uma forma que nós sabemos que nos é deletéria, o que nós vamos dizer sobre nós mesmos? Né? Você vai dizer, você é louco, né? E aí, no fim das contas, eu não estou querendo defender os negacionistas, né? Mas digamos que os negacionistas são um louco, digamos assim, um pouco mais justificável, porque ele é um louco completamente louco, né? E que não é capaz de olhar para si mesmo e se perceber louco, né? Enquanto que um outro é capaz de se perceber como louco, do ponto de vista do pensamento, da ideia, né, do que pensa, mas isso não muda nada, né? É como se os dois estivessem conversando com Napoleão. Um pensa que Napoleão é Napoleão e continua conversando. O outro sabe que Napoleão não é Napoleão, mas continua conversando com Napoleão, percebe? Nesse sentido, é como se houvesse uma espécie de salvo-conduto para o comportamento ignorante, né? O comportamento ignorante ele dá uma certa inocência, né? Então cria um salvo-conduto, né? Eles não sabem o que fazem. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista melancólico, houvesse uma punição complementar. Porque, no fim das contas, você sabe que está fazendo alguma coisa que é ruim, mas não consegue fazer diferente, né? Aí o discurso melancólico te diz, você deveria estar sentindo aquilo que você pensa. Aí ela diz assim, escutar um paciente melancólico é ver desenrolar-se o desenvolvimento de um argumento filosófico analisado até suas últimas possibilidades. É ver esgotar-se necessariamente a multiplicidade de situações suscetíveis de modificar seu curso. E logo que as premissas do raciocínio estão postas, algumas dentre elas se encontram reutilizadas em novas configurações que dão lugar, por sua vez, a novas problemáticas, e isso indefinidamente. O que digamos assim, uma melancolia que não assume a perspectiva melancólica realiza, né? Vê até um determinado ponto. Vê até onde é confortável ver, né? Vê até onde não é insuportável. Vê até onde consegue ver sem sentir, né? E aí, nesse sentido, a melancolia faz uma espécie de chamado, né, a esse tipo que se torna irresponsável. Existe uma
Pode existir uma preservação do sujeito, mas, ao mesmo tempo, existe uma irresponsabilidade em termos de vida comum, né? Como assim? Ver apenas até onde ver é suportável para mim. Percebem? Ela diz: o paradoxo da melancolia, que levantamos na contradição aparente entre uma redução geral das funções e uma hiperatividade intelectual tomadas em conjunto, se explica nas dificuldades encontradas pela síntese mental quando esta busca não somente coordenar as ideias, mas, sobretudo, quando se dá a tarefa de fazer de tal forma que ela se aplique a uma realidade que muitas vezes não tem a ver com elas. É isso que uma perspectiva melancólica pode dizer para o discurso melancólico, né? Porque o discurso melancólico subtrai o sentido do mundo por sentir daquilo que pensa, né? E a perspectiva melancólica vai apontar que é importante, necessário sentir aquilo que pensa, mas se eu sinto daquilo que eu penso, independentemente dos atos e do contexto, ou eu vou seguir um louco, ou eu não vou conseguir agir. Percebe? Percebe? Então, eu não posso fugir de sentir aquilo que penso. Mas eu preciso contextualizar, circunstancializar o que eu sinto enquanto eu penso. Percebem? Porque senão, vocês não vão conseguir fazer compras. Pensando de maneira meio irônica, você não vai conseguir comprar um miojo, né? Mas se você nunca sente aquilo que você pensa, ou você sente aquilo que você pensa só quando é conveniente, né? Quando diz respeito a você, e é um lugar que te privilegia no mundo, né? Do ponto de vista epistemológico, tem um oportunismo, né? E do ponto de vista moral, há uma irresponsabilidade, né? No fim das contas, você está deturpando a realidade em função da sua conveniência, né? Que, no fim das contas, nessa separação das disciplinas, né, é o que o psiquiatra e o psicólogo vai te dar, né? Ele vai te dar elementos para você deturpar a realidade de uma forma que a sua vida se torne produtiva, torne viável, né? E tem algum problema nisso? Parece que não tem. Mas se é só isso, né, nós colhemos os impactos negativos de uma forma de vida que não hesita diante de nada. E não hesita diante de nada justamente porque, na maior parte do tempo, não sente aquilo que pensa. Percebe? Lida com os sentimentos apenas do ponto de vista distanciado, do ponto de vista separado, né? E isso é incorreto, porque, no fim das contas, a tessitura do mundo é uma tessitura em que individualidade e coletividade se misturam justamente porque corpo e mente se misturam, percebe? São indiscerníveis, né? Ou seja, o mundo que nós estamos é um mundo que reflete aquilo que nós pensamos e sentimos, e nós sentimos e pensamos aquilo que o mundo nos faz pensar e sentir, né? Nós conseguimos estabelecer alguns intervalos, esses intervalos são importantes, mas esses intervalos também nos tornam máquinas destrutivas, né? Acho que tá bom até aqui, né?
Então, vamos marcar para a aula que vem. Fazer só uma última citação desse capítulo sobre formalismo, tá? Ela diz assim: muitas vezes sublinhamos o caráter paradoxal do modo de pensar melancólico, submetido tanto à pressão das ideias, que é a melancolia como uma forma de associar ideias, né? Associar indefinidamente, ou seja, buscar relações lógicas inesgotáveis, né? Espécie de precipitação das associações e um desfile lógico sem fim. Quando as rupturas dessas mesmas associações devidas, não há uma falta de argumento, mas um efeito de fechamento de circuito. Mais precisamente, é um momento em que a sucessão dos encadeamentos lógicos levou o sujeito a seu ponto de partida. Ou seja, o melancólico se situaria entre dois espaços vazios. Um, definido pelo círculo lógico, contribuiria para transformar o mundo sensível em um conjunto de relações. O outro, definido pelo que o sujeito revela de sua interioridade, contribuiria para tornar inapreensível um ego votado ao desvanecimento. A gente pode ficar por aqui. Porque aí, agora eu tenho que começar a falar um pouco sobre isso, né, que é importante para todos nós, e que o melancólico fragiliza, mas se for completamente fragilizado, isso torna a vida impossível, né? Que é o eu, né? A ideia de eu, a ideia do eu, não sei como dizer isso, né? Porque o eu é alguma coisa que é alimentado pelo que nós sentimos, né? Mas nós não lidamos com o eu, pelo menos na sua inteireza, como alguma coisa que nós só sentimos, né? Nós lidamos com ele como alguma coisa que nós pensamos. Ou seja, nós blindamos o eu, em certo sentido, contra a realidade, né? O mundo, a sociedade, fabrica o nosso eu, faz o nosso eu, ao mesmo tempo em que, num determinado momento, nós geramos uma oponibilidade entre aquilo que nós pensamos que somos e o mundo, né? Isso é uma causa de melancolia também, ao mesmo tempo que também é uma das formas pelas quais nós nos tornamos viáveis, né, enquanto habitantes do mundo social, né? Se todo mundo que me dissesse, você é feio, eu sentisse a feiura na proporção que a pessoa diz, né, eu ia ficar em casa chorando, me escondendo, com o saco na cabeça, né? Então eu preciso estabelecer algum distanciamento, né? Só que esse distanciamento, quando colocado de maneira sólida, né, hipostasiada, ele tem consequências, que uma imagem de eu, né, do eu, que, inconvencida das suas próprias ideias, lida com o mundo apenas de uma forma, percebe? Em detrimento dos outros. Isso tem impactos políticos gigantescos, né? Impactos morais e políticos gigantescos. Então, de certa forma, o que o melancólico oferece é uma certa fragilização do eu, para que o eu sinta, num certo esvaecimento de si, o mundo na perspectiva dos outros. É claro que, se você faz isso de maneira completa, você cai na apatia, né? Ou cai no desespero, não posso sentir o que ninguém sente. É o caso de estabelecer uma versão única, etnocêntrica do mundo e destruir todo o resto, né? Mas a perspectiva melancólica nos traz uma dinâmica um pouco mais prudencial, um pouco mais mediana, né? Em que a dualidade entre o eu e o mundo, por mais que nós saibamos que ela não é verdadeira, ela precisa ser sentida, né? Essa continuidade entre eu e o mundo precisa ser sentido, né? E aí, na aula que vem, a gente vai um pouco nessa direção, tá?
Então, se vocês puderem, leiam o capítulo, acho que é o 4, né? Para aula que vem. Professor, posso Diga. tirar uma dúvida rapidinho? A sua aula está sendo de segunda a quarta ou só quarta-feira? Segundas e quartas. Essa segunda não teve porque foi feriado. Tá bem, perfeito. Obrigado. Tá? Mas segundas e quartas. Salvo se tiver algum tipo de imprevisto, eu me comunico com vocês. Mas vou me esforçar para estar aqui com vocês. Tá? Perfeito, obrigado, professor. Então tá bom. Gente, brigadíssimo. Até semana que vem. Passo as leituras. Professor, deixa eu mandar, aquele tem umas aulas no YouTube, né?